Só que antes da gente entrar nessa parte de integração, a gente vai atacar um problema comum de formulários, que é o quê? Que é a validação de um formulário, só que nesse caso usando os recursos do Angular. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando quer utilizar o Angular para validar os nossos formulários, a gente precisa abdicar da validação do HTML5. Ah, Flávio, mas eu gosto tanto da validação do HTML5. Você tem que escolher. Você quer ficar com o HTML5 ou quer usar a validação do Angular? Uma vantagem é que se você usar a validação do Angular, você tem um controle mais fino sobre mensagem de erros e por aí vai. Então, vamos ligar aqui a validação do HTML5. Né? Dentro da minha tag inform, eu uso o atributo noValidate. Quando eu uso o atributo noValidate, eu estou desabilitando aí a validação do HTML5, ok? Então, agora a gente vai dizer, né, vamos dizer aqui que o meu título, ele é obrigatório. Vou colocar required, é o mesmo atributo aqui, o required, que você usa lá no HTML5. Só que nesse caso vai ser processado pelo Angular. Estou dizendo que o campo tem preenchimento o quê? Obrigatório. E se o usuário deixar o campo em branco, eu vou exibir uma mensagem de erro para ele, solicitando que ele preencha o campo, que o título é obrigatório. E essa mensagem eu vou colocar dentro do form group, usando uma tag spam, e dentro do spam vou colocar uma mensagem, título obrigatório. Opa, obrigatório, ok? Só que eu vou colocar aqui uma classe do Bootstrap para ficar esse cara bonitinho aqui. Vou colocar form control e alert danger, ok? Então, vamos lá. Não estou validando o formulário para HTML5, quero fazer a validação pelo Angular. Estou dizendo que input aqui é obrigatório. Usei o atributo do HTML5, mas o HTML5 não está utilizando esse atributo, mas quem vai pegar carona nele é a do Angular. Então, vou salvar e vou lá na minha página, né? Vou recarregar aqui e quando eu abro a minha página já está lá dizendo título obrigatório. Então, se eu colocar aqui leão e sair, continua a mensagem sendo exibida título obrigatório. Tem um problema aí. Essa mensagem título obrigatório só poderia ser preenchida quando eu submeter o meu formulário ou quando eu sair do campo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero exibir essa mensagem condicionalmente, apenas se o formulário, se o título estiver o quê? Inválido, em branco. Então, se eu digitar leão, sair do campo, o que tem que acontecer com o título obrigatório? Tem que sumir, tem que desaparecer. Então, eu tenho uma exibição condicional aqui na minha tag spam. Eu só posso exibir isso daqui se ele estiver válido, se um formulário estiver inválido. É aí que mora aí a técnica de a gente trabalhar com o formulário do Angular, o Angular Forms aí. Tá legal? Bom, a primeira coisa é que, se a gente quiser trabalhar com exibição condicional ou não no Angular, existe a diretiva ng-show. Vou fazer uma brincadeira aqui e vou botar aqui, ó, exibe, tá? Essa exibe, se retornar verdadeiro, o elemento é exibido. Se retornar falso, ele não é exibido. Então, vou brincar lá, vou chegar lá no meu controller, vou botar $scope.exibe igual a falso. Vou chegar, você viu que não exibiu aquela mensagem de título obrigatório. Por quê? Porque a diretiva ng-show só exibe se o valor dela é true. Então, se eu colocar aqui true, vou voltar lá no meu formulário e recarregar, e está sendo exibida a mensagem. Então, o grande lance aqui, eu não quero trabalhar com esse exibe. Eu quero trabalhar com o estado do meu formulário. Então, eu volto lá. No lugar de usar exibe, olha o que eu vou fazer. Qual é o nome do meu formulário? O name. Formulário. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou botar formulário, ponto. Qual é o input que eu quero ler, que eu estou considerando agora? Título. Aqui eu estou usando o name, formulário, ponto, título. Essa é a convenção. Name, formulário, name do meu input, título. E desse título, eu quero pegar se tem algum problema nele ou não. Então, eu uso $error. E isso o Angular faz para mim por debaixo dos panos. Ele cria um formulário implícito com o nome, né, aqui chamado formulário, que é o name do formulário.
E desse formulário eu posso acessar os inputs dele através também ponto e o name do input. E desse input, ponto erro, me dá lá se teve algum tipo de problema. Mas a gente vai ver que no Angular eu posso ter vários tipos de validações. A gente viu um que é o required, eu posso ter um que é o max length, tamanho tal. Então, eu digo ponto erro, ponto required. O que é isso? Se houver algum problema de validação nesse input, ou seja, ele não for preenchido, formulário.título.error.required vai ser o quê? Verdadeiro. Significa que vai ter o quê? Um erro. Se vai ter um erro, vai exibir o meu spam. Então, vou salvar e vou lá na minha página e vou recarregar. Claro que começa o título obrigatório sendo exibido porque meu título está em branco. Então, vou começar a digitar leão. Ó, sumiu. Sumiu. Por quê? Vou apagar aqui ó, o L. Quando eu apagar o L, o campo está em branco. Então, lá $erro.required vai estar o quê? True. Significa que teve um erro de campo obrigatório. Então, você vê que eu consigo trabalhar aí com esse required no mundo do Angular. Então, eu vou digitar lá leão. Ok? Ficou claro? Então, a gente tem que lembrar essa convenção do Angular. Esse formulário que está aqui, ele é criado implicitamente pelo Angular, usando o name do meu formulário. E do meu formulário, se eu der ponto título, eu acesso o input onde o name é título. Se eu botar formulário.url, eu estou acessando o input onde o name é URL. E todos esses inputs me dão acesso a $error. E dele eu posso perguntar qual é a validação que eu estou trabalhando. É required? Beleza, então vai me retornar verdadeiro ou falso. É max length, que a gente vai ver depois? Então, boto $error.maxLength e me retorna verdadeiro ou falso. É assim que se trabalha. Então, vou fazer a mesma coisa aqui para o campo da URL. Não faz sentido eu cadastrar uma foto sem URL. Então, na natureza, nada secreto se copia. Vou cortar e colar. E aqui eu vou botar o quê? URL. Tá? O mesmo name aqui. Então, url.erros.required. Então, eu tenho que botar aqui required. Vou salvar. Então, não é título obrigatório, é URL obrigatória. Vou voltar aqui na minha página e vou recarregar. Então, tanto o título quanto a URL já estão exibindo uma mensagem em erro. Então, se eu chegar aqui e botar lá, leão, preencheu. Ó, saí, voltei, continuou obrigatória. Vou pegar a minha imagenzinha bonitinha, colei, subiu a mensagem. Tudo isso só usando as diretivas aí, misturando diretiva do Angular com o formulário do Angular. Ficou claro? Beleza? Então, a gente vai continuar aqui a validar ainda mais no formulário, aprender uns truques novos aí. Bom, agora eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Eu só quero disparar a validação quando o formulário for submetido, ok? Ou seja, eu não quero que aconteça isso aqui. Ó, abri o formulário logo de cara, ele está reclamando do preenchimento obrigatório do título da URL. Eu quero que ele só realize essa validação quando o formulário for submetido. E claro, se eu submeter o formulário e não tiver erro nenhum, não vai mostrar nenhuma mensagem de erro. Então, o que eu faço? Na diretiva NinjaShow, eu também coloco formulário, ponto, só que aqui vai ser $submitted, tá? E a mensagem de erro, ou seja, se eu submeter o formulário, se o formulário for submetido, submitted vai ser true. Só que não basta o formulário ter sido submetido ou seja, tem que haver um erro no formulário para eu exibir essa mensagem. Então, eu vou fazer isso aqui também com a URL. Vou salvar, vou lá na minha página, vou dar Enter. Opa, o que houve aqui na URL? Reclamou? Ah, esqueci o E, né? Tem que botar E aqui. Salvou, recarreguei, olha, nenhuma mensagem de erro. Meu título tá inválido? Tá. Minha URL está inválida? Também tá. Então, vou botar aqui, leão, vou deixar minha URL em branco e vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele não submete formulário? Tudo bem que a gente não vai submeter esse formulário da maneira tradicional do HTML, né? A gente vai submeter esse formulário via Ajax. Mas o evento de submissão do formulário continua sendo disparado. Cliquei lá em salvar, URL é obrigatória. Ok? Isso fica a seu critério. Você pode escolher se você quer um ou quer outro, vai depender de como você quer lidar com a validação. O mais importante é saber que o Angular te permite fazer a validação apenas quando o formulário é submetido ou a qualquer momento, ok? Agora a gente vai fazer mais uma coisinha aqui exclusiva do Angular, né? Eu quero validar se o título tem no máximo, não pode passar de 20 caracteres. Se passar de 20 caracteres, eu quero dar uma mensagem
um aviso para o usuário. Então, como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá para o nosso título. Nosso título tem aqui o required, que é um atributo do HTML5 que o Angular pegou carona para saber se o campo está preenchido ou não. Mas existe aqui também, posso colocar no título, o ng max length. E posso dizer que esse cara é 20. O que significa? Que se a quantidade passar de 20 caracteres, eu tenho uma mensagem de erro de validação. Só que eu também tenho que preparar essa mensagem. Não é a mesma mensagem título obrigatório, né? Então, eu copio e colo aqui, sem medo de ser feliz, a minha tag spam, mantenho o submitted, igualzinho, a mensagem aqui vai ser deve ter no máximo 20 caracteres. Ok? Pode ser qualquer mensagem aí, etc. Só que é o seguinte, ponto erro, ponto... Se aqui eu estou usando required, aqui eu usei erro, ponto required. Se aqui eu estou usando ng max length, aqui eu vou usar max length. Eu não coloco ng, tá? Max length. Então, ele sabe que quer pegar o erro, a mensagem de erro aqui, vai ser para o max length, caso aconteça algum problema. Então, vou salvar, vou recarregar a minha página, vou botar aqui leão, aí vou botar um monte de X aqui para passar de 20, né? Então, deixa eu botar aqui alguma URL qualquer, né? E vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, como a gente usou o formulário $submitted, ele vai exibir meu erro de validação apenas quando eu submitei. Está lá, deve ter no máximo 20 caracteres. Ok? Existe uma outra série de validações do Angular que você pode recorrer à documentação dele, mas a maneira de utilizar é essa que a gente mostrou aqui, que eu mostrei para vocês aqui, ok? Então, vamos continuar aí mais um pouquinho. Então, agora a gente já pode pegar os dados, né, no ato de submeter, pegar os dados da foto e enviar para o servidor. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso Photo Controller. Dentro do Photo Controller, eu já tenho acesso à foto, né? E o que eu vou fazer? A gente já sabe que o serviço responsável em realizar a requisição Ajax é o $HTTP. Lá na frente a gente vai ver que tem um outro mais maneiro aí, mas esse cara daqui resolve quase tudo, né? Então, eu tenho o $HTTP, eu não vou imprimir no console, o que eu vou fazer? $HTTP. A gente usou, né? Nós usamos até agora o $HTTP.get para obter uma lista, dado uma URL do nosso servidor. Porém, agora a gente quer enviar. Então, quando eu quero enviar um dado, se meu back-end está usando os verbos do HTTP bonitinho, se eu uso o padrão REST de API, normalmente quando eu quero adicionar um dado, eu uso o verbo, né, o método POST. Esse método POST é quando eu quero pegar um dado e gravar lá, enviar para o meu back-end gravar dentro de um banco de dados e por aí vai. Então, o $HTTP, além de .get, tem .post e eu passo uma URL que eu vou chamar de v1/fotos. Repare aqui, para quem está começando aí no mundo Ajax, que se eu abrir Fotos Controller, o endereço é o mesmo, tá? V1 fotos, só que aqui eu uso o verbo get, e aqui o endereço é V1 fotos e eu uso o verbo post. É que o nosso back-end está preparado, ele sabe, se vier um post para esse endereço, ele sabe que tem que incluir um dado. Se vier um get para esse endereço, ele sabe que tem que devolver esse dado, tá? Eu faço $.post, a gente sabe que get me retorna uma promise, post também. Então, eu sei que se eu tiver sucesso... mas antes disso, o que eu tenho que enviar aqui, né? Post, eu vou pegar o endereço v1/fotos no meu back-end, mas o que eu vou enviar? Eu tenho que enviar um dado. Então, o segundo parâmetro vai ser $scope.photo. A foto que eu acabei de cadastrar, que está preenchida lá no meu formulário. Vírgula, né? Aqui não é ponto, é vírgula. Então, o que eu vou fazer aqui? Já tenho meu carinha. Vou botar agora aqui .success. Mesma coisa lá, vai ser chamado quando a requisição for bem sucedida. Function, tá? Antes de eu completar aqui, eu sei que se tiver algum problema, eu vou ter aqui erro, function, erro. Por enquanto, eu vou imprimir no console qualquer erro que porventura aconteça. Console.log, erro. E aqui o que eu faço? Se eu acabei de gravar o cara, incluir o cara no banco, o que eu posso mostrar para o usuário? Uma mensagem, né? Foto bem incluída com sucesso. Então, vou usar por enquanto console.log. Vou dizer aqui, foto cadastrada
com sucesso, tá? Então, vamos lá, vamos gravar, cadastrar uma foto aqui. Deixa eu abrir aqui o meu cadastro, vou chamar aqui de Gato Guerreiro. Vou usar aquela mesma URL que a gente já está trabalhando aqui para não ter que pegar outra, e descrição Gato do Agreste, sei lá. Cliquei em salvar. Quando eu clico em salvar, a minha tela está aí, né? Está paradinha, não aconteceu nada. Vou clicar em voltar e está lá. Gato Guerreiro. Achei o Gato Guerreiro. Gato Guerreiro foi gravado perfeitinho, 100% apareceu aqui na minha lista. O layout quebrou um pouquinho porque aqui a gente não está entrando nos detalhes do Bootstrap, do grid, foi só para quebrar um galinho aqui na questão do Bootstrap. Só que seria interessante quando eu acabasse de gravar a minha foto, eu limpasse o formulário. E eu posso fazer isso, eu posso chegar aqui e colocar, assim que ele acabou de gravar, fazer $scope.foto igual uma foto em branco, ok? Quando eu fizer isso, ele acabou de cadastrar, vai limpar aqui a foto que está do meu formulário. Vamos ver esse efeito aqui. Vou clicar em nova foto, gato 2, a mesma URL, algo, vou clicar em salvar. É porque eu não recarreguei a página. Opa, tem que recarregar. Recarreguei aqui, nova foto, gato 3, URL e tal, vou clicar em salvar. Limpou lá o meu formulário. Acabei de salvar, ele tacou uma foto nova lá em branco, sem dados, e automaticamente meu formulário foi limpo. Ele está dando essa mensagem de título obrigatório e URL obrigatório porque eu submeti o formulário. Então, tá justo, acabei de submeter, então ele está dando essas mensagens. Então, quando eu voltar lá, tá lá meus 3 gatos lá cadastrados lá bonitinho. Só que o que acontece se eu cadastrar um elemento com dado inválido? Por exemplo, vou clicar em salvar. Você concorda que o título aqui está inválido? Vou clicar em gravar. O que houve? Quando eu volto, ele gravou a minha imagem sem o título. Olha, tem um problema nisso. Estava inválido. Como é que ele gravou? O problema é que nossa função aqui, submeter no nosso scope do controller, não sabe se o formulário está inválido ou não. E submete assim mesmo. Então, a gente precisa aqui no nosso $scope submeter, perguntar para o formulário, você está válido? Você está inválido? Se tiver alguma coisa errada, eu não posso submeter o formulário. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui, ok? E eu consigo, através de $scope, acessar aquele formulário criado implicitamente pelo Angular. Então, o que eu faço? Eu consigo escrever $scope.formulário aí tem valid. Ele tem a propriedade $valid, que me diz se está válido ou não. Para o formulário estar válido, não pode haver nenhum erro de validação em nenhum dos seus campos. Então, basta colocar uma condição if, se o meu formulário está válido, o que eu faço? Eu executo todo esse código que está aqui. Então, vou mover esse código que está aqui para lá dentro do meu if, vou indentar bonitinho, vou fechar aqui e está pronto. Será que vai funcionar? Deixa eu salvar aqui, lá, recarregar a minha página para recarregar os scripts. Vou em nova foto e vou tentar botar aqui um nome em branco, vou botar aqui uma URL bonitinha e vou clicar em salvar. Olha, não submeteu o formulário e ainda me deu o quê? A mensagem de erro. Então, a gente conseguiu aqui resolver esse problema. Basta um errinho no formulário para que eu não envie os dados para o meu servidor. Podemos ainda fazer um outro truque aqui usando a validação do Angular. Por exemplo, vamos colocar o botão salvar. Só vai estar habilitado se o formulário estiver válido. Tá? Pode ser que seja algo interessante que você queira fazer. Então, vamos lá. Cadê meu botão salvar? Está aqui, meu botão submit. Eu vou usar a diretiva ng disabled. E vou dizer que a diretiva disabled vai estar o seguinte. Se receber true, fica desabilitado. Se receber false, está habilitado. E eu também vou consultar o objeto implícito do formulário. Formulário, ponto, aí existe o $valid, existe o $invalid. Ou seja, se o meu formulário estiver inválido, vai retornar verdadeiro e meu botão vai ficar o quê?
desabilitado. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos recarregar aqui a nossa página. Olha, o título e a URL já estão inválidos, ó, não consigo nem clicar no salvar. Vou colocar aqui um título, vou dar um Ctrl V aqui da nossa bonita imagem e o botão já ficou habilitado. Significa que o formulário está o quê? Está válido. Vou apagar o título. Voltou a ficar o quê? Inválido. Então, isso também é uma alternativa que você pode usar aí nas suas aplicações de Angular, ok? Agora, então, vamos melhorar agora aqui um pouquinho a experiência do usuário. Vamos enviar mensagem para ele saber se a foto foi cadastrada com sucesso, se teve algum problema e por aí vai. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é em $scope, eu vou adicionar um objeto mensagem que é uma string vazia, certo? Qual é a ideia? Se eu conseguir cadastrar a foto, então dentro de Success, eu vou dizer aqui scope, né, em vez de usar console.log, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que $scope.mensagem é igual foto cadastrada com sucesso, certo? Se eu tiver algum problema, eu vou dizer que $scope mensagem vai ser igual a não foi possível. Vou botar aqui, em vez de cadastrar, não foi possível, foto incluída com sucesso e não foi possível incluir a foto. Ok? São duas mensagens. Então, se eu conseguir incluir, vai estar lá a mensagem bonitinha. Se eu não conseguir incluir, mensagem vai estar aqui. O que eu preciso agora é exibir scope.mensagem lá no meu formulário. Então, eu vou lá em foto, acima do formulário, eu vou botar aqui um parágrafo. Enfim, fiz uma mágica, apareceu um parágrafo para a gente ganhar um tempinho, que é o seguinte. Coloquei um parágrafo com a diretiva NGShow. NGShow, você sabe, né? Se tem um valor verdadeiro, exibe o elemento. Se tem valor falso, não exibe. Só que eu vou usar um truque aqui do JavaScript. 0 é avaliado como falso e qualquer número diferente de 0 é avaliado como verdadeiro. Então, o que eu pergunto? Se tem mensagem definida, a length não vai ser maior do que 0? Então, esse cara vai ser verdadeiro e exibe. Se não tem mensagem definida, a mensagem vai ser o quê? Uma string em branco, uma string com length 0. Então, esse cara vai ser avaliado para falso e não vai exibir o quê? O meu parágrafo. Eu uso a classe alert info do Bootstrap e aqui eu uso a minha Angular Expression para exibir a mensagem. Ok? Então, vou salvar, vou lá no meu formulário, deixa eu recarregar a minha página. Então, vou cadastrar aqui, novo leão, a URL é aquela que nós já conhecemos, tá? E a descrição aqui, vou botar aqui qualquer e vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, recebi a mensagem, foto incluída com sucesso, ok? Se eu tivesse tido um erro, ele teria exibido foto, não foi cadastrada, ou seja, tente de novo a mensagem que você colocar. Então, com isso, a gente termina esse capítulo do treinamento aí de formulário do Angular. Aprendemos bastante coisa e agora a gente tem que praticar.